Olá, caro aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa aula da matéria Discipulado do Instituto Teológico Quadrangular. E hoje nós falaremos sobre o capítulo de número 5. Capítulo 5, com o tema Aprendendo com o Maior Discipulador depois de Jesus Cristo. Ok? Lembrando que você deve adquirir a sua apostila, fazer todas as autoatividades, também as atividades de texto que solicito a cada aula nossa, para que eu possa juntar e depois fazer a somativa para a nota final. Ok? Então vamos lá? Matéria Discipulado, capítulo de número 5, da página 51. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, e vamos em nome de Jesus, ok? Gostaria que você abrisse aí a sua apostila na página 53. Eu vou estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 26, 27 e 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 26 ao 28, vamos ver aqui esse trecho da palavra de Deus que fala um pouquinho sobre Saulo, que é o apóstolo Paulo. Diz assim: quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em o nome do Senhor. Então aqui um trechinho, desse contexto do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, falando sobre Saulo, quando ele se reuniu com os apóstolos e pregou em Jerusalém. Mas antes de nós falarmos um pouquinho mais sobre esta história aqui de Saulo, nós precisamos falar de outro personagem, que é Barnabé, José levita de Chipre. Barnabé, ele foi fundamental na vida do apóstolo Paulo, Por quê? Todos nós sabemos que Paulo, ele era o perseguidor dos cristãos, amando dos sacerdotes, na época de Jesus, após a morte de Jesus. Esses sacerdotes perseguia os cristãos, aqueles que criam em Jesus Cristo. Então, após a morte de Jesus, houve uma grande perseguição aos cristãos, e Saulo era um desses perseguidores. Ele ia às sinagogas, ele assolava as sinagogas, pegava os cristãos e levava até a morte, como nós soubemos da história de Estevão, Na morte de Estevão foi apedrejado até a morte. Saulo estava presente durante a morte de Estevão. E então, quando o Saulo ele foi até Damasco na Síria, para perseguir a sinagoga em Damasco, durante o seu trajetório, antes de chegar a Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Jesus aparece para Saulo através de uma luz muito forte, e o Senhor Jesus diz para Saulo o seguinte: por que você está me perseguindo? Aí o Senhor diz para Saulo: eu sou o Senhor Jesus a quem você está perseguindo. Então, quando Saulo perseguiu os cristãos, é como se Saulo estivesse perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Saulo tem esta visão, ouve a voz de Cristo, ele cai, ele se prostra em terra. A partir daquele momento, ele não enxerga mais, e o Senhor dá uma direção para ele. O Senhor diz para que ele chegasse até Damasco, ele ficasse na casa de um homem chamado Judas, na rua direita, Está dentro deste contexto, capítulo 9, você pode acompanhar e você pode ver aí na sua casa. Ele fica nessa casa, o Senhor dá a direção, vá até a casa de Judas, na rua chamada direita, e o Senhor ele prepara tudo para a conversão de Saulo. Quando Ananias está em oração lá em Damasco, na sua casa, Ananias está orando ao Senhor, e o Senhor fala com Ananias: vá até a rua direita, na casa de Judas, e lá estará Saulo, a quem eu escolhi para pregoar a minha palavra. Ele é muito importante para mim.
Ananias obedece, vai até a casa de Judas, impõe as suas mãos sobre a cabeça de Saulo, ora por ele, e quando Ananias termina de orar, aquela cegueira, as escamas, como escamas, cai dos olhos de Saulo, e a partir daquele momento ele volta a enxergar novamente. Então, depois dessa conversão, né, porque o coração de Saulo era muito duro, né, de acreditar, de crer que Jesus, né, pouco tempo havia morrido, né, que era o Filho de Deus. Então ele passou por esse processo todo doloroso. Depois dessa conversão, aproximadamente 3 anos, né, 3 anos depois, Saulo ele retorna a Jerusalém, mas olha só, ele retorna para o lugar onde ele havia perseguido os cristãos, levado até a morte, né, como o caso de Estevão. Então o que acontece? Os discípulos, os cristãos, os apóstolos, eles temem a chegada de Saulo naquele lugar. Porque quando eles vêem Saulo se aproximando, chegando em Jerusalém, o que eles pensam? Veio perseguir-nos novamente. Então, os apóstolos, né, temem a chegada de Saulo, né, ficam com medo, os discípulos, os cristãos ficam com medo. Aí entra novamente aqui em cena, né, este personagem que é o Barnabé. Barnabé é chamado José, um levita de Chipre, né? Recebeu o apelido de Barnabé, que significa filho da consolação, encorajador ou pessoa que caminha lado a lado. Ele foi apelidado pelos apóstolos, né? Por José, ele ser este levita, esta pessoa maravilhosa, temente a Deus, se dispôs de uma propriedade para servir os cristãos. Então ele tinha um bom coração. Quando Saulo chega em Jerusalém, quem o recebe? José, o Barnabé, né, que tinha o apelido de filho da consolação, né, o filho da consolação, o encorajador. Então Barnabé recebe Saulo, ouve Saulo contar das suas experiências de conversão, e Saulo acredita no coração, Barnabé acredita no coração, nas palavras de Saulo, e ele então leva Saulo até os apóstolos, explica, conta a sua história, que durante o caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo, ele cai por terra, ele fica cego, ele necessita da oração de Ananias, o Senhor então tira as escamas dos seus olhos, ele crê que realmente foi Jesus que falou com ele, então de perseguidor da igreja, ele se torna o quê? Um pregador da palavra. Ele prega em Damasco, 3 anos depois aproximadamente, volta a Jerusalém, e Barnabé explica para os apóstolos o que aconteceu na vida de Saulo. Os apóstolos acreditam através de Barnabé, e a partir daí então Saulo tem toda a liberdade de pregar, olha só, pregar a palavra de Deus em Jerusalém, local onde ele perseguiu os cristãos. Então, esta história, né, de Saulo, o encontro dele com Cristo, a conversão dele, a forma que Cristo aparece para ele, o papel de Barnabé na vida de Saulo é muito importante, é fundamental. Então, mas por que nós estamos falando tudo isso? Porque a matéria é discipulado. Olha só, Barnabé se torna um discipulador de Saulo. Barnabé se torna aquela pessoa quem vai enturmar ele, vai fazer com que Saulo tenha um relacionamento com os apóstolos, né? Tem um relacionamento com os apóstolos. Ele tenha esta oportunidade, este espaço na igreja em Jerusalém, agora convertido para pregar a palavra de Deus. Com isso, nós vamos aprender alguns pontos importantes, como, por exemplo, nós vamos aprender dentro dessa matéria aqui, dentro desse capítulo 5, por exemplo, a respeito do discipulado, né, dentro dessa história de Saulo, de Cristo Jesus, sua conversão de Saulo, o papel de Barnabé, nós aprendemos o quê? O comprometimento com as pessoas. Barnabé teve um compromisso com Saulo. Barnabé creu que Saulo tinha se convertido, que ele tinha visto Jesus, que ele aceitou Jesus no seu coração. Então, a partir daquele momento, Barnabé tem um compromisso com Saulo.
nós aprendemos que nós temos que ter um compromisso com as pessoas. Nós temos que acreditar na conversão das pessoas. O compromisso de ajudar as pessoas muda as suas prioridades e ações. Então, imagina, Saulo, perseguidor da igreja, e agora convertido, né? Então, é esse crer que nós temos que ter em relação às pessoas, dar um voto de confiança. Nós temos que acreditar que aquela pessoa que estava lá, perdida no mundo, fazendo tantas coisas erradas, agora ela vem para Cristo, ela vem para a igreja, ela se batiza, ela precisa ter um Barnabé em sua vida, para que ela possa ter uma vida ministerial abençoada, como de Saulo foi, que depois, né, Paulo e o missionário, o apóstolo Paulo, que fez grandes 3 viagens missionárias, e até nos dias de hoje nós pregamos a sua história de vida, os milagres que Deus fez através da sua vida. Então, nós temos que ter um comprometimento com as pessoas. Nós precisamos acreditar nas pessoas. Nós precisamos dar um voto de confiança. Mas aquela pessoa, aquele homem, ele era ruim. É uma pessoa má, mas Cristo pode transformar o coração dele, como transformou o meu coração e como transformou o seu coração também. Então, primeiro ponto que nós aprendemos aqui: comprometer-se com as pessoas, acreditar na mudança das pessoas. Isso faz parte do discipulado, acreditar na mudança das pessoas. Esse compromisso de ajudar as pessoas muda suas prioridades e ações. Então, ela lá no mundo, ela será então deixada de lado, né? Porque ela vai deixar de praticar os seus velhos costumes, né? Costumes ruins, de vícios e atitudes. Então ela precisa agora de um Barnabé, ela precisa ter alguém que acredite nela, para que as oportunidades cheguem em sua vida, e como Saulo pregou em Jerusalém, essa pessoa também seja um pregador da palavra de Deus. Segundo ponto que nós aprendemos aqui: acreditar nas pessoas, dê a elas sua confiança e esperança. É esse voto de confiança, é dizer para essa pessoa recém-convertida: eu acredito em você, eu creio em você, eu acredito que você será um grande pregador da palavra de Deus, será uma grande pregadora da palavra de Deus, e ensinar a ela tudo aquilo que você já aprendeu na caminhada cristã, nos desafios que vai ser enfrentado, nas lutas que vão surgir, nos problemas que irão aparecer e que precisam ser superados, vencidos, para que essa pessoa ela seja moldada e ela venha crescer e o reino de Deus ganhe com isso, em nome de Jesus. Terceiro ponto que nós aprendemos aqui: dê sem esperar retribuições. Eu não posso escolher, o irmão tal que se batizou, ele tem mais condições, eu vou discipular ele porque vou esperar alguma coisa em troca. Não, no reino de Deus não tem isso, não existe essas coisas. Se você precisar de algo das pessoas, não poderá liderá-las. Olha só, é você que tem que se doar, é você que tem que doar, é você que tem que dar às pessoas. Dar o quê? A sua fé, palavras, experiências, aquilo que você aprendeu na sua caminhada cristã. Então, dê às pessoas sem esperar retribuições. Jamais diga para alguém: olha, se você está onde você está hoje, foi por minha causa, foi eu que te relevei. Não, no reino de Deus não existe isso. É que no reino de Deus funciona da seguinte maneira: que Cristo cresça e nós nos diminuímos cada vez mais, em nome de Jesus. Então, dê às pessoas sem esperar retribuições, ajude todos. Se a pessoa tem mais condições, se a pessoa tem menos condições, não importa, ela é importante para o reino de Deus. Mas e se ela vier no meio do caminho desistir? Não importa, o importante é que você valorizou, que você acreditou, que você deu crédito, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Então, quarto ponto, né? Dê sem esperar retribuições. Agora, o quinto ponto: dê oportunidade às pessoas. Dê oportunidade. À medida que as pessoas que você cuida se tornarem mais fortes, ofereça-lhes oportunidades adicionais. Então, dê oportunidades. Quando você for fazer uma visita, leve essa pessoa com você. Quando você for fazer um estudo da palavra de Deus, estude com ela.
ensine ela aquilo que você aprendeu. Se você é um líder na igreja, peça para o seu pastor: pastor, posso dar oportunidade para o irmão tal trazer uma palavra, contar um testemunho? Tenho certeza que seu pastor vai autorizar, e esse novo na fé, esse seu discípulo, ele vai começar a ver, na verdade, na realidade, né, como que são, como que as coisas funcionam na realidade, quando nós pregamos a palavra de Deus, os desafios que virão, as lutas que surgirão, e como Deus vai nos dar a vitória, como nós vamos superar através da fé no nome de Jesus. Então, dê oportunidade aos seus discípulos, dê oportunidade às pessoas de contar o seu testemunho. Nós não podemos nos fechar, criar grupos, né? Criar grupos dentro da igreja, dentro da família, no meio onde nós vivemos. Nós não podemos fechar grupos e permitir só este ou aquele que entre, não. Todos são importantes para Deus. Você é importante para Deus. As outras pessoas, os novos convertidos, os novos discípulos serão importantes para Deus, como Saulo foi muito importante para Deus. O próprio Senhor Jesus disse: ele é muito importante para mim. Então, Ananias, impõe suas mãos sobre ele, ore sobre ele e ele será abençoado. Amém? Então, abençoe as pessoas, abençoe os discípulos, dê oportunidade para que essas pessoas venham evoluir, essas pessoas venham ter as suas próprias experiências e se fortalecer cada vez mais e pregando o evangelho do reino. Sexto ponto aqui: ajude as pessoas a alcançarem um nível mais alto. Ajude elas a alcançar um nível mais alto. Não tenha ciúmes, né? Não fique enciumado se esse seu discípulo, se esse novo convertido, ele fala um pouco melhor do que você, ele compreende um pouco mais rápido a palavra de Deus do que você, ele consegue passar, transmitir a mensagem de uma forma mais fácil do que você. Não tenha ciúmes, não tenha inveja, mas louve a Deus, que os seus discípulos sejam melhores do que você, né? Para você poder entender, que os seus discípulos, eles cresçam mais do que você. Então ajude os seus discípulos a alcançarem um nível mais alto, porque é Deus quem vai usá-los. O seu objetivo deve ser de levar as pessoas a alcançar o seu potencial máximo, porque você tem um dom. Deus te usa nesse dom. O seu discípulo vai ter um dom, pode ter o mesmo dom que o seu, pode ter o dom de cura, mas provavelmente o seu discípulo é essa pessoa que está se convertendo, aceitando a Cristo, tendo uma mudança de vida, vai ter um dom diferente do seu. O seu dom, o dom dela, o dom meu, o dom do outro irmão, faz com que o corpo de Cristo seja fortalecido, o corpo de Cristo seja edificado. Então entenda que todos são importantes. Agora, o papel de Barnabé foi fundamental na vida de Saulo. Agora eu pergunto para você e eu pergunto para mim, né? Qual tem sido o nosso papel diante daquelas pessoas que estão aceitando Jesus Cristo hoje? Né? Qual tem sido a nossa reação, as nossas atitudes? Nós temos abraçado essas pessoas, nós temos desejado fazer discípulos, nós temos desejado, ardendo dentro do nosso coração, fazer com que novos discípulos surjam, que o reino de Deus cresça, que a cidade onde nós moramos, o bairro, a nossa família, a nossa igreja cresça através desse discipulado, fazendo que o meu discípulo, o novo convertido, ele venha crescer espiritualmente, ele venha progredir espiritualmente, ele venha produzir para o reino de Deus. Não tenha ciúmes, não tenha inveja, mas ore por ele. Diga: Deus, faça desse meu discípulo uma pessoa que tenha mais conhecimento do que eu, que ore melhor do que a mim, né? que cure as pessoas no nome de Jesus, e que esse discípulo ele tenha experiências maravilhosas. Porque olha só, Barnabé, né, crê na conversão de Saulo, leva até os apóstolos, né, explica para os apóstolos, né? Saulo se converteu, ele não é mais um perseguidor, ele é um dos nossos, ele vai apregoar a palavra de Deus, ele vai orar para as pessoas, elas serão cheias do Espírito Santo, ele vai curar os doentes, os enfermos, ao ponto que, né,
Mais para frente a gente vê que tantas pessoas pedindo oração, o que Paulo faz? Ele usa das suas próprias roupas, né? Os seus aventais, ele consagra ao Senhor, dá para as pessoas, e quando as pessoas usavam, né, pedaços do seu avental, as pessoas eram curadas, porque a unção de Deus estava na vida de Paulo. Então, o papel de Barnabé foi fundamental, que você seja um Barnabé na vida de muitas pessoas, que você seja aquela pessoa que vai dizer: irmãos, esse aqui é o fulano de tal, está chegando agora no corpo de Cristo. Antes ele tinha uma vida perdida lá fora da igreja, mas agora ele tem um encontro com Jesus, e ele vai ser aquela pessoa que vai pregar a palavra, que vai curar os enfermos, vai libertar os cativos. Caros alunos, é disso que a igreja precisa. É disso que nós precisamos. Não podemos crer que o dom está apenas em nós, que Deus escolheu apenas a mim e mais ninguém. Que o desejo do meu coração é que você seja um professor, que você seja um professor, que você esteja no meu lugar ensinando outras pessoas, que você esteja orando pelas pessoas, que você esteja visitando as pessoas, que você agregue dentro da igreja, que você possa apresentar para o seu pastor, para a sua pastora, muitos novos discípulos, para que a igreja esteja fortalecida e que ela seja forte aqui na terra, e que a igreja vença todos os seus desafios, esse desafio que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Olha, que a história de Saulo e de Barnabé, né, que está sendo contada aqui no capítulo 5 da apostila discipulado, né, que tenha que seja, né, que essa matéria venha ter uma grande influência na sua vida. Né, que isso possa te influenciar muito, que o seu coração possa entender isso, e que você possa dizer dentro de si: eu preciso ser um Barnabé na vida de muitos Saulos, né? E esses Saulos se tornarem Paulo, Paulos, e esses Paulos possam ganhar, né, muitas almas para Cristo, como o apóstolo ganhou no mundo antigo muitas almas para o Senhor. Então fica aqui, caro aluno, a nossa matéria para você refletir, para você estudar, para você pesquisar, para você ler todo o capítulo número 5, para você fazer as autoatividades. E olha só, eu deixo aí, né, a atividade de texto, né? Lembra da nossa atividade de texto? Então eu quero que você escreva com as suas palavras, que você faça uma atividade de texto, né, numa folha, para depois me entregar junto com as autoatividades. E essa atividade de texto que vai ter o seguinte tema, né? Qual foi a importância de Barnabé na vida de Saulo? Eu quero que você escreva com as suas palavras: qual foi a importância de Barnabé na vida de Saulo? Ok? Esse é o tema da atividade de texto. Qual foi a importância de Barnabé na vida de Saulo? Faça, capriche, escreva, deixe Deus te usar, né, em nome de Jesus, porque quando você escreve, você está pensando, você está meditando, você está aprendendo. Muito obrigado, até a nossa próxima aula, que Deus te abençoe, receba aí o meu abraço em nome de Jesus, até a próxima e tchau, tchau, Deus abençoe.